Claro, se tem alguma dúvida sobre o culto inaugural, pode falar comigo ou com a pessoa que te convidou, eu poder passar todos os detalhes, amém? Mas bom dia, família! Espero que sejam animados. Realmente é um privilégio, como sempre, estar aqui com vocês, poder pregar a palavra de Deus. E aí, obviamente, eu não mereço estar aqui. Eu tava pensando, sabe? Sempre fico pensando em quantas coisas e decisões eu poderia ter tomado na minha vida que não me trariam para cá, que me levariam para qualquer outro lugar. Até mesmo o simples fato de quando me chamaram para ser missionário, eu ter falado não. Podia ter falado não. Não, não quero. Gosto do Brasil, quero ficar no Brasil, gosto do meu trabalho, acabei de ser aceito na faculdade que eu queria, posso trabalhar no PayPal, então é isso, vou viver lá. Essa é a minha decisão. Mas o fato de eu ter falado sim, por alguma razão que até hoje eu não entendo, porque eu não pensei antes. Só falei, sim, sim, vamos lá, irmão, incrível. E depois que eu pensei, nossa, que eu me meti? Mas agora eu sou muito grato pela decisão, e se eu fosse voltar no tempo, tomaria a mesma decisão novamente. Mas fico pensando, quantas coisas não poderiam ter sido diferentes? Onde estaria minha vida agora? O que eu estaria fazendo nesse momento? E realmente, eu penso quão miserável minha vida deveria ser sem o reino de Deus também. E algo tão marcante na vida quanto vir para Moçambique, na verdade, foi assistir um filme 3D. Pela primeira vez na minha vida, eu lembro, quando eu era criança, eu assisti um filme 3D. Não sei se vocês sabem, mas 3D é a terceira dimensão. Então aqueles filmes que vão no cinema e eu assisto com óculos e aquela imagem vem para cima de você. E eu lembro, realmente, eu lembro a primeira vez. Assim, né? Claro, eu fiquei um pouco assustado. Eu não sou a pessoa mais corajosa quando o assunto é espíritos, coisa assim do tipo, as coisas assim do tipo. Se vir 10 caras querendo bater, eu fico muito corajoso. Mas se falar que tem um barulho na cozinha, aí é diferente. E no meio da noite, fazer um barulho, então a porta fechar sozinha, falar, epa, não dá para dar o soco no espírito. Então fica um pouco mais complicado. Mas eu lembro de ir com a minha irmã mais velha. Eu não lembro direito qual era o filme, mas eu acho que era Homem-Aranha. Era um filme da Marvel, algo assim do tipo. E a gente vai assistir 3D. E eu, nossa, tava super animado pra assistir. Aí depois eu lembro de colocar o óculos e começar a sentar naquela cadeira confortável e ver as coisas vindo pra frente. O Peter Parker chegando assim perto de mim. E ver as coisas atravessando e falando, nossa, que incrível, que loucura é essa que tá acontecendo? E realmente, eu fui assistir, a minha mais velha, eu lembro de ver a coisa, foi uma coisa mais louca. Mas o que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que a minha percepção das coisas, da realidade, estava sendo alterada. Certo? A terceira dimensão, os óculos funcionam que mostram ângulos diferentes para cada olho, assim dando uma intensidade, uma forma de você ver a profundidade de uma forma diferente. Então, uma imagem seria em duas dimensões, se transforma em três, que é a profundidade, largura e comprimento. Então, ele mostra diferentes imagens, ângulos diferentes para cada olho, e aí cria essa ilusão de que, na verdade, está chegando perto de você. E muitas vezes, com a lentes, também, eu tava pensando, nossa, isso acontece hoje também. Da mesma forma, claro, não no filme 3D, mas na vida espiritual em si. Porque muitas vezes com a lente Satanás nos apresenta, parece algo incrível. A gente coloca a lente dele e fala, nossa, que incrível. Realmente, é tudo o que eu esperava. Nossa, esse relacionamento era tudo que eu queria pra minha vida. Isso, aquilo, nossa, que parece, é incrível. Mas da mesma forma, no momento que você está assistindo o filme, se você tirar aquela lente 3D, você vê o quão horrível é. Você vê que começa a ficar embaçado. Começa a dar dor de cabeça. E fica algo que não é realmente, nossa, eu não quero assistir esse filme mais. Se não tiver aquelas lentes. Então é da mesma forma que eu estava pensando. Da mesma forma, às vezes Satanás ele usa coisas diferentes para poder realmente mudar a nossa visão das coisas. Fazer algo terrível parecer algo bom. Ou até mesmo algo bom parecer algo terrível. Então realmente inverter os papéis de cada uma das coisas. O título da pregação de hoje é Uma Visão 3D. Uma visão 3D. E eu acredito, como seres humanos, temos muitas perguntas e dúvidas, certo? Muitas coisas que vão, a gente fica perguntando sobre nós mesmos, sobre o que está acontecendo. E coisas que não fazem até mesmo total sentido. Eu vou dar alguns exemplos de nossas dúvidas e dilemas hoje, ok? Olha isso. Primeira dúvida ou dilema. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Segundo, por que o quadro negro é verde? O quadro negro é aquele quadro, a gente chama quadro negro lá na escola, onde a gente passa com giz e cera, a gente chama aquilo de quadro negro, mas ele é verde. Porque a caixa de pizza é quadrada, essa pizza é redonda. Realmente, é um desperdício de papelão. Porque o kamikaze usava capacete. Ele já vai se destruir lá com o avião. No cinema, qual é o meu apoio de braço? Até mesmo na faculdade, será que esse curso é realmente para mim?
Como discípulos, será que eu realmente tenho que compartilhar minha fé todos os dias? E se eu escondesse pecado, o que aconteceria? Será que discipulado é bíblico? Será que esse é realmente o movimento de Deus? Quem nunca se questionou na vida inteira? Na sua vida? Em algum momento você vai se questionar. Isso é um fato. Agora a pergunta é do que você vai estar se questionando. Qual que é a dúvida que você tem? Claro, até mesmo quando a gente estuda a Bíblia, também podemos ter certas dúvidas. Eu tenho um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos no reino. O nome dele é Lucas Tria. E ele teve uma dúvida interessante quando ele estava estudando a Bíblia. E antes dele ser batizado, ele levantou essa dúvida e perguntou para os irmãos. E foi algo legítimo, não é brincadeira, ele realmente perguntou para eles. A dúvida que ele tinha era por que Deus nos chama especificamente para sermos batizados com água e não com suco de uva. E ele perguntou isso para eles. E essa era a dúvida dele que ele tinha. Olho para trás, posso ver quão estúpida essa dúvida pode parecer. E ela é, né? Na Bíblia deixa muito, muito simples, né? 1 Pedro 3 fala que a gente é batizado com água e fala que esse batismo vai salvar a gente, tá bem? Mas realmente, a gente sabe. Não estou dizendo para você não parar de fazer perguntas nos estudos bíblicos, no entanto, tem uma grande diferença entre pergunta e dúvida. Nem sinônimos elas são. Então, de acordo com o dicionário Cambridge, dúvida é uma sensação de não ter certeza sobre algo, especialmente o quão verdadeiro algo é. Pergunta é uma frase ou uma sentence para descobrir informações. Então, é um meio de descobrir informações. Isso é uma pergunta. Agora, uma dúvida, você não tem certeza se aquilo é realmente verdade ou não. Essa é uma dúvida. Então, perguntar algo sobre a Bíblia, não tem problema, porque você está tentando se esclarecer. Está tentando aprender mais, certo? Agora, uma dúvida é que você não realmente acredita que aquilo é realmente verdade. Então, quando a gente duvida da Bíblia, tem dúvidas sobre a Bíblia, sobre o que a Bíblia está falando. Será que eu devo seguir isso ou não? Será que eu deveria me arrepender ou não? Será que eu preciso confessar o meu pecado? Será que eu preciso buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Isso sim é um pecado. Não uma pergunta. Uma pergunta de, nossa, como que eu posso fazer para compartilhar minha fé de forma mais efetiva? Ou então, por que eu tenho que fazer dessa maneira? Será que essa é a maneira mais certa de fazer? Onde está isso na Bíblia? Para tentar realmente saber onde está, para poder seguir de forma com todo o seu coração. Alguns discípulos de Jesus duvidaram dele quando ele ressuscitou também. E realmente, eles perguntaram, ele ressuscitou, estava junto com Jesus, falando com ele, e duvidaram da ressurreição dele. Então, eles pediram para tocar na mão de Deus, na mão de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele duvidava que aquilo era verdade. Ele estava vendo na frente dele. Da mesma forma que nós podemos ver a Bíblia aberta na nossa frente, apontando o nosso pecado, e ainda assim duvidar. Será que isso realmente é verdade? Eu preciso de uma prova a mais. Eu preciso de um sinal. Eu preciso sentir algo no meu coração. Eu preciso que alguém vá e me dê uma revelação na igreja. O pastor vai lá, falar algumas coisas, colocar a mão na minha igreja, falar, eis que eu te digo, e falar algo, aí sim eu vou acreditar que isso vem de Deus. E a Bíblia não se torna mais suficiente. E aí que entra o problema das dúvidas. E realmente, o mundo tem uma visão errônea da dúvida em si. Que elas veem ou como algo bom, ou que algo não é tão ruim assim. Até mesmo quando vem da Bíblia, elas têm pensamentos como, não é que eu esteja duvidando da Bíblia, mas eu tenho dúvidas sobre o que o Yuri ou a Samara estão me falando. Mas se o que eu estou falando para você vem da Bíblia, então você está duvidando da Bíblia. Se eu estou te mostrando a Bíblia e é algo que não é da minha própria interpretação, então você duvidar da Bíblia. Então se alguém mostrar algo para mim que vem da Bíblia, falar, olha Yuri, tem feito isso, 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 isso. E a Bíblia fala que você deveria fazer completamente o oposto. E eu falo, não sei se isso realmente vem de Deus. Preciso de mais conselhos. Preciso ver outros pontos de vista. Certo? Eu preciso pesquisar um pouco mais. É só eu tentando, no meu caráter pecaminoso, tentando achar uma maneira mais fácil de seguir a palavra de Deus. Essa é a realidade. E muitas vezes esse é o meu caráter. Eu vejo algo muito difícil. Até mesmo na faculdade, quando a gente está estudando com TI, a desenvolvimento de software, algo que a gente aprende é achar o caminho mais fácil. Literalmente, meu trabalho era ir para empresas, ver a linha de montagem delas e automatizar, para fazer uma maneira mais fácil de produzir e mais rápida. Então eu sempre fui muito bom em achar atalhos. E esse sempre foi meu coração. Mas eu percebi que esse não é meu coração apenas no trabalho em si, mas na minha vida inteira. Até mesmo com Deus e em outras coisas, situações da minha vida. Querer achar atalhos. E esse coração de querer achar atalhos trazem dúvidas. Nossa, será que isso realmente é de Deus? Será que eu realmente preciso seguir com todo o meu coração? Eu espero que a pregação de hoje o traga de volta à realidade. Te ajudar a ver as coisas da visão de Deus
e que te ajude a parar de duvidar a palavra de Deus. A gente já vê na Bíblia 3 coisas. A Tânia tá me ligando. A gente vai ver na Bíblia, apareceu Tânia. Interessante. A gente vai ver na Bíblia 3 coisas que realmente que a dúvida em si produz. Por isso é o 3D. 3D vão ver 3 dúvidas e 3 coisas que mudam a nossa visão de quem Deus é. Amém? Então, o primeiro ponto é a sua dúvida pode contaminar as convicções de outras pessoas. Então, isso é uma das coisas que a dúvida pode produzir. Pode contaminar as convicções de outras pessoas à sua volta. Vamos abrir em Números, capítulo 13. Amém? Vamos lá em Números, capítulo 13. A gente vai ver, isso dá uma das passagens mais legais que eu amo muito na Bíblia, que é quando Moisés manda os espias. Então, Números, capítulo 13. Saúde. Então, em Números, capítulo 13, você pode abrir aí. Veremos aqui uma das escrituras mais convincentes. Daqui a gente vê que, na verdade, eles estão nos limites de Canaã. E Deus diz a Moisés para enviar 12 espiões para espiar a terra. Para ver a terra e ver se era boa mesmo. E eu acredito que Deus já tinha falado com Moisés que essa terra era boa. Na verdade, não tinha necessidade de espiar a terra. O Cana, ele manda ele para espiar a terra, na verdade, para ajudar o coração de Moisés e do povo de Deus a estar em paz com a decisão de Deus. Para eles verem realmente essa terra emana leite e mel. Essa é a terra prometida. Não era para ver se a terra era boa, porque Deus já tinha falado já antes de eles saírem. Essa é a terra prometida. Mas ele falou, não, o coração deles precisam disso. Então deixa eu mostrar para eles, vou provar para eles. E aí eles vão lá e vão dar o relatório para Moisés. Eles vão e quando eles voltam, então de volta com um relato incrível. Eles trouxeram os frutos até 2 homens carregando, então era algo bem grande. A gente vai ler aqui no versículo 28 e veremos o resto do relato deles. Amém? A gente vai ler do 28 ao 32. Fala assim: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele lhe disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Uau. Então era isso. O que estava acontecendo? Então vão lá 12 espias para espiar a terra, certo? E eles chegam lá, eles vão e espiam, e aí voltam 10 deles com um tipo de relatório, e os outros 2, que seriam Caleb e Josué, com um relatório diferente. Então esses 10 que vieram com um relatório negativo sobre o que tinha acontecido, sobre o que eles tinham visto já. Mas o que mostrou o que aconteceu quando eles deu o relatório negativo? A gente consegue ver que a sua dúvida, a sua falta de fé, pode até mesmo silenciar quem está cheio de fé e convicto. E a pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos hoje é: quem a gente tem silenciado? Por conta da minha própria dúvida? Por conta da minha falta de fé? Quem eu tenho silenciado com a minha dúvida? Quem eu tenho silenciado pelo fato de eu não ter fé? E aí eu vou lá e vou espalhar essa falta de fé para o povo, que nem eles fizeram. E uma das coisas que eu aprendi com as pessoas que duvidam da palavra de Deus é que são pessoas carentes, na verdade. São pessoas, na verdade, que não querem ficar aí na dúvida e ficar sozinho nessa dúvida. Querem trazer mais pessoas para essa dúvida. Então vamos duvidar juntos. E aí começa a juntar com elas várias pessoas que duvidam da palavra de Deus. E aí forma um grupo. E aí se torna aquela igreja religiosa. Onde você pode ir, e já que a gente não confia na palavra de Deus o suficiente para mudar meu coração, eu posso continuar na igreja e ainda assim viver em pecado. Eu posso continuar indo para a igreja, fazer todas essas coisas, e aí eu não preciso realmente me arrepender para ter a salvação. Porque eu duvido que eu possa me arrepender. E esse é o que acontece muitas vezes. A gente duvida, tem aquela falta de fé da palavra de Deus, falta de fé que realmente Deus pode realmente mudar. A palavra de Deus realmente é verdadeira, e a gente não coloca ela em prática na nossa vida. E o que é o pior é que, na verdade, a nossa falta de fé, mesmo que seja com alguém que tenha fé, eu posso acabar influenciando essa pessoa que tem fé a perder a fé em Deus.
possa acabar silenciando a fé dela. E o que acontece aqui? Na primeira oportunidade que eles têm, o que eles fazem? Começam a espalhar entre o povo de Deus que Canaã, a cidade que Deus lhe havia prometido, não vai acontecer. Não vai funcionar, não tá funcionando. Gente, esquece. A gente foi lá, a gente viu a terra. Eles são descendentes de Anak, então eles são um monte de... Os caras, tipo, de 6 metros de altura. Que nem Golias. Golias nem tinha aparecido, que também é da mesma descendência. Mas não tem como, os caras são muito grandes. Na verdade, a terra mesmo devora os que vivem nela. Então, se a gente for, a gente parecia formiga aos olhos deles. Eles vão pisar, a gente vão derrotar. Eles são muito fortes. E aí, eles falam isso para Moisés, e como se não fosse suficiente, eles vão e começam a espalhar esse mesmo relatório pelo povo inteiro de Deus. Mas ainda assim, tinha Caleb lá no meio. E é interessante porque Caleb, ele começa a dar um relatório totalmente diferente. Fala, não, Deus prometeu essa terra, a gente vai tomar a terra é nossa, a gente vai ir e vai conquistar. E aí ele dá esse relatório, mas adivinha, esse relatório, que era um bom relatório, era o que Deus queria, não se espalha. Ninguém mais acredita nisso, fica só Caleb e Josué acreditando nesse relatório e tentando pregar. E sabe qual é o pior de tudo? Como se não fosse suficiente, quando Moisés e Arão ouvem o relatório, eles ficam desesperados também. Então, ao invés de Moisés e Arão, que lideram o povo de Deus, que eram as pessoas que estavam convictas e cheias de fé, quando voltam com o relatório, ouvem os dois relatórios, ele fala, é verdade, é um povo muito forte. É um povo que vai realmente derrotar a gente. E aí eles vão lá e desistem. Mas sabe o que é interessante? A gente vê a importância de dois tipos de corações diferentes. Quando você olha para Moisés e olha para Josué, são duas pessoas com caráteres totalmente diferentes. Então, Moisés era um líder espiritual, certo? Que tinha muitas inseguranças, mas era um líder espiritual e era muito amigo de Deus. É o cara que é levantado na Bíblia pelo seu relacionamento com Deus. Mas Moisés não era o cara de guerra. Ele era o cara que era escola, estudada, a Bíblia fala que ele estudou bastante. É incrível, a gente precisa deles. São os nerds. Né? E os nerds são importantes. Eu sou um nerd também. E eu gosto de pensar que também são importantes para Deus. E aí a gente tem Josué. Josué é o cara de batalha. Totalmente diferente. Sem escola nenhuma, mas batalha, guerra. Quando ele ouve o povo em festa, na verdade, quando ele está lá no monte, ele fala, nossa, eles estão entrando em guerra. É um barulho de guerra. Então ele estava acostumado com guerra. E ele confia, por terem tanto nas guerras, quando você vê a diferença, quando o povo de Deus estava em guerra, Moisés estava fora, orando pelo povo de Deus junto com Arão, enquanto Josué estava lá embaixo. Então Josué via de perto o milagre de Deus. Via de perto o milagre de Deus acontecendo. Ele estava na guerra, estava na batalha. Ele não estava só na parte de trás. Então ele entendia, ele falou, eu já vi Deus me livrando tantas vezes. Eu tenho certeza que ele vai dar essa terra pra gente também. Caleb, da mesma forma. Eu já vi isso acontecendo milhares de vezes. Da mesma forma hoje. Se você não estiver lá perto do milagre, vendo as coisas acontecendo, se arrependendo, ajudando outras pessoas a mudarem o coração delas, quando chegar a sua vez, você não vai acreditar. Quando chegar o seu momento e desafiarem o seu coração a mudar, você vai faltar fé. E aí vai ser difícil acreditar. Quando chegarem para você até mesmo darem testemunho. Ó, eu mudei, eu me arrependi, eu pude mudar. Você não vai acreditar nisso. Por quê? Porque o seu coração já está fora da batalha. E sabe, eu fiquei pensando. Mas observe a resposta das pessoas no próximo capítulo. Olha no capítulo 14, a gente vai ler do versículo 1 ao 4. Então, Números 14, no versículo 1 ao 4. Vou ler. Preciso de um pouco de água. Então, minha voz está sumindo. Se no meio da pregação eu começar a pregar assim, tá tudo bem. É só minha voz está saindo. Não estou tentando fazer graça, não. Mas vamos lá. Então, Números 14, vamos ler o versículo 1. A Bíblia fala assim: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Olha isso. Imagina, eles receberam o relatório, certo? Eu fico pensando. Pensa que você realmente está lá. Nada aconteceu. Vocês não estão em guerra. Não tem nada acontecendo. E eles chegam lá, voltam com um relatório, duas pessoas com relatório bom, a gente pode conquistar, e as 10 com relatório ruim começam a espalhar. Qual é a reação do povo? Todo mundo começa a chorar, fala, nossa, agora já era. Meu sonho, eu tinha o sonho de ter uma casa com 2 andares lá em Canaã. Fala, não, mas eu pensei nos meus gados, eu pensei em criar eles, pensei na minha família, nossa, meu Deus, eu perdi tudo. Eles começam a chorar. Então, realmente, eles estavam confiando no relatório que tinham dado a eles. Mas olha como continua. Versículo 2. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito. Ou nesse deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada?
Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Eles disseram uns aos outros: escolhemos um chefe e voltaremos para o Egito. Uau! Então, no começo, havia apenas 10 deles que não tinham fé. No mesmo dia. No final do dia, a nação inteira de Israel estava sem fé e duvidando de Deus. Então não era apenas que eles apenas iam ficar lá com dúvida e ia acabar nisso. Mas a dúvida ela vai se incorrer até mesmo pessoas que têm convicção. E se você continuar lendo aqui, eles estavam super entusiasmados com a terra prometida antes. Mas a dúvida, tudo isso, para entrar no acampamento, começou a entrar no acampamento deles e todos começaram a perder a convicção. E começaram a questionar coisas simples. Perguntando, era melhor quando eu não era discípulo, talvez? Ou então, por que viemos ao ministério só para sofrer? Então, por que eu não tenho um discípulo, um missionário? Nossa, só para sofrer e morrer aqui? Era melhor ter morrido no Brasil. Este não é o movimento de Deus. Melhor escolher um líder que atenda os nossos desejos. Porque essa era a vontade deles. Se você for ver, o problema de todo não era que Moisés e Arão não eram um líder bom o suficiente. Eles queriam um líder que agora ia atender o desejo deles de voltar para o pecado deles. De voltar para o Egito, voltar para a escravidão. Muitas vezes o que acontece quando a gente está se arrependendo, a gente se arrepende hoje. Amém. Eu não vou mentir, eu vou ser humilde, eu vou viver a minha vida piedosa com Deus hoje. Amanhã chega, ok, eu vou continuar vivendo. Aí mais tentação. No outro dia, de novo, ok, eu vou continuar. Mas chega no momento e fica difícil. Começa a ficar cansado. E aí o que acontece é que a gente começa, na verdade, a cobiçar o passado. Fala, nossa, mas eu não acho que era tão ruim assim. O Egito, onde eu estava, não era uma terra tão ruim assim. Talvez essa seja a resposta. Talvez a gente precise voltar para o Egito. Pelo menos lá estava seguro. Mas eles não lembram que Moisés teve que matar um dos guardas que estava realmente batendo em outros judeus, irmão dele. Eles não lembravam disso. Eles lembravam da comida que eles estavam comendo de graça. Imagina comer pepino todo dia. Ele fala, nossa, o pepino que a gente tinha lá no Egito. Imagina, mas esse é o engano que a gente entra. Todo dia. Quando a gente vai lá e começa a cobiçar no pecado. Colocar naquela tentação, nossa, talvez é só uma vez só. Talvez não é realmente o problema. Ou então, chega num ponto tão ruim que a gente acaba não vendo o pecado também. Coisas como egoísmo. A gente vê e fala, egoísmo não é um pecado tão sério. Ou então orgulho. Não, orgulho é até importante, né? É importante ser orgulhoso, né? Para poder realmente mostrar o seu poder. E aí a gente acaba esquecendo que cada um desses pecados vão levar para o inferno, tanto quanto qualquer outro pecado. Você viver nele. Sabe, querendo ou não, as pessoas fazem o possível acontecer para atender os seus desejos. Eles estavam dispostos a levantar um novo líder. Alguém que lideraria eles para os seus próprios desejos. Vamos para 2 Timóteo. Em 2 Timóteo, não é uma escritura que a gente geralmente lê, nenhum dos estudos que a gente faz. De perseguição, mas olha isso. 2 Timóteo, capítulo 4. A gente vai ler o versículo 3. Ó. 2 Timóteo 4, versículo 3. Olha o que a Bíblia fala. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentiram coceira nos ouvidos. Juntarão mestre para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Olha isso. Ele usa até uma palavra interessante aqui. Ele fala que você não vai suportar essa doutrina tanto, vai chegar no ponto que você vai sentir coceira no seu ouvido. E o que isso significa? É a vontade de ouvir o que você quer ouvir. Então eu preciso ter alguém que vai me falar o que eu quero ouvir. Eu preciso de alguém para falar para mim que a minha fé sozinha, acreditar em Deus é o suficiente para mim ser salvo. Eu preciso de alguém para falar para mim que, olha, eu não preciso me arrepender da minha impureza, eu posso ser salvo dessa maneira. Eu preciso de um líder que vai me falar, olha, pode ver, aceita Jesus, sinta isso no seu coração. Apenas sinta. Seus sentimentos são a verdade, viva nos seus sentimentos, e isso é o suficiente, porque agora você está sentindo arrepiar, então Deus está com você, tem o Espírito Santo, pode sair e todos vão para casa animados. E é isso que todo mundo quer ouvir. É isso que anima as pessoas. Aí vai lá e toca uma música incrível, com uma banda incrível. Nossa, agora sim, incrível. Agora eu me sinto em casa. Aí você chora, aí vai lá na frente, Jesus no seu coração. Aí passa 2 dias, aí volta pra pornografia e masturbação. Volta pra mentira. Volta pro orgulho. Essa é a minha vida. Todo domingo após domingo.
Eu ia lá pro culto, pregava para as pessoas, tocava as músicas, chamava o pessoal para frente, sentar Jesus no coração, chorava, ministrava, e aí depois voltava terça-feira. Segunda-feira ainda conseguia um pouquinho, por causa das emoções. Mas terça-feira eu voltava a pecar. Eu continuava pecando, de terça até sábado. Depois voltava de novo no domingo. Não, agora vai mudar. Talvez se eu falar mais em línguas hoje. Eu falava em línguas, fazia todas essas coisas. E aí voltava de novo e ainda não mudava meu coração. Eu ficava pensando, nossa, mas será que tudo isso que eu passo na igreja, todas essas coisas que acontecem, será que isso é tudo falso? Será que o problema sou eu? Será que eu não posso me arrepender? E o que aconteceu comigo? Minha própria falta de fé, minha dúvida do poder da palavra de Deus, acabou me fazendo duvidar que eu posso me arrepender. Que eu posso mudar meu coração. Que eu posso ter uma vida nova. Que eu posso, na verdade, ser fiel a Deus. Não ser perfeito. Eu sou perfeito. Eu continuar não sendo perfeito. Mas eu mesmo viver uma vida piedosa com Deus, onde eu não preciso mais ser escravo do meu pecado. Não preciso viver uma vida hipócrita mais. Mas viver uma vida com Deus e perto dele. Então, ver isso, que é o que me ajudou. Realmente tem outras pessoas que chegaram para mim e falaram, não, é possível. Olha a minha vida. É possível. Não, a gente vai entrar nessa terra. A gente vai fazer tudo isso e sim, a gente vai conquistar. Isso me ajudou a poder ver, não, tem esperança no meu coração. Eu ainda posso mudar. Eu ainda posso viver como discípulo. E realmente, pessoas escolhem igreja como o pessoal escolhe igreja. Pelo menos para mim. Eu escolhi igreja baseada ou próximo de mim ou com elas vão falar o que eu quero ouvir. Então, se você está longe e não vai falar o que eu quero ouvir, com certeza não estou indo para essa igreja. Esse era o meu coração. Então, como as pessoas escolhem igrejas hoje? Elas vão baseadas no desejo delas. Meu desejo é dinheiro, então eu vou para uma igreja que vai pregar sobre dinheiro. Meu desejo é cura, então eu vou para uma igreja que prega sobre cura. Meu desejo é relacionamento, então eu vou para uma igreja onde permito ter um relacionamento impuro. E é isso que acontece. Mas a pergunta que precisa fazer é, você está duvidando hoje? Você tem dúvida que realmente pessoas podem se arrepender? Tem dúvida de que realmente o nosso culto inaugural vai ser um sucesso para Deus? As pessoas não percebem que estão duvidando das pessoas, não estão duvidando das pessoas, mas sim da Bíblia e da palavra de Deus. Quando a Bíblia é apresentada, a pessoa que está mostrando a Bíblia, você é só um mensageiro. A mensagem é muito mais importante que o mensageiro. Não importa, pode tirar eu aqui, colocar qualquer outro aleatório, outro cara, talvez mais cheinho, baixinho, com menos cabelo, talvez, falar a mesma coisa. Não vai mudar. Se você não está disposto a mudar, não está disposto a se arrepender, não muda. Não importa o mensageiro que for falar a mesma mensagem para você. Quando a Bíblia for pregada, vai incomodar. E sabe, eu tô pensando, elas vêm assim, como os 10 espiões que foram para a Terra Prometida. Eles duvidaram que realmente que era impossível ir para essa batalha. O que acontece? Eles ficam assustados e correm para o possível. Para o alcançável. Para até onde eu consigo ir. E realmente, o impossível dá medo. Porque é o desconhecido. Para mim, viver uma vida pura era impossível. Sem mentir, impossível. Confessar meus pecados, impossível. Falar dos meus problemas, de quão terrível eu sou, impossível. Era algo que eu não via fazendo, não tinha como. Porque eu via todo mundo à minha volta, todo mundo vivia dessa maneira. Esse era o padrão de vida. Então era impossível para mim pensar em me expor meu pecado, meu problema, minhas fraquezas. Não, obrigado. Esse era o meu coração. Até ver, chegar lá, entrar no culto, eu vi um cara falando totalmente aberto. Eu comecei a olhar para o lado, falei, nossa, estranho. O pastor de vocês está em pecado. Terrível. Alguém vai falar com ele. Ele tá falando tudo, o pessoal vai perder a credibilidade do cara. E eu comecei a ver, na verdade. E os irmãos falaram, vamos lá, irmão. E ver irmãos, homens chorando. Eu falei, nossa, você tá chorando, cara. Vamos lá, age como homem. Eu falei, nossa, que loucura que é essa? Realmente ver que a realidade de Deus, o que Deus chama, é totalmente diferente. Você vê as orações de Davi, você vê a vida de Paulo. Todas as vezes expondo o coração deles. Estavam pretendendo, fingindo ser alguém bom, fingindo ser o que eles não eram. Eles estavam mostrando a verdade sobre o coração deles. Olha, Deus, eu sou terrível. E eu preciso da sua ajuda para mudar. Eu preciso da sua ajuda para me arrepender, porque eu não quero viver no pecado. Eu não quero sair da sua presença. Então me ajuda a me arrepender. Mas o que é necessário primeiro? Se ver de uma forma sóbria. Sabe? Muitas vezes, o que me anima muito é Isaías 51:12, que fala: eu mesmo sou aquele que te conforta.
Quem é você para temer meros mortais? Seres humanos, que são apenas grama. Isso me anima muito, porque realmente fico pensando, quando eu duvido e tudo mais, é que eu tenho medo do que o pessoal vai falar de mim. Nossa, se eu me arrepender, se eu falar do meu pecado, como que eles vão me ver agora? E se eu expor, mostrar que na verdade eu preciso de ajuda? Será que eles vão pensar que eu sou fraco? Será que eles vão pensar que eu sou fraca? Que eu sou muito emocional? Talvez não tenho controle das minhas emoções? Será que vai achar que eu só quero agradar as pessoas? Com todos aqueles pensamentos. Quando na verdade tem que lembrar que, na verdade, quem me conforta, quem me responde é Deus. E aí ele ainda fala algo interessante. Seres humanos são apenas grama. E eu fico pensando, caraca, será que eu tenho medo de grama? Imagina, sair, abrir a porta de casa, tá no gramado, Você fecha a porta de novo, correndo. Fala, ufa, quase que me pegaram. Não faz sentido. Mas é assim que Deus vê, ele olha pro teto e fala, olha, eu que tô no controle de tudo. Eu controlo cada uma das pessoas, controlo tudo que acontece na vida. Então não tema eles, tema a mim. Então se você está duvidando hoje, então realmente pense e tenha a convicção que você pode contaminar outras pessoas. O segundo D, que é o segundo ponto de hoje, é a sua dúvida atrasará o movimento de Deus. A sua dúvida pode atrasar o movimento de Deus. Depois de toda essa dúvida, eles tinham a ira do Senhor surgiu contra eles. Então Moisés, como sempre, começou a orar a Deus para não matá-los. Todos de uma vez só. Mas mesmo assim, ele pediu ao Senhor que não deixasse o pecado impune. E é isso que Deus quis dizer. Vamos olhar no capítulo 14, de Números ainda, voltar lá para Números. A gente vai no capítulo 14, no versículo 22. Né? No Números 14, lá no comecinho da Bíblia, antes de Deuteronômio. Vou ler no versículo 22. Números 14, 22 ou 23. Fala assim. Que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Uau! Então, depois de tudo isso, a razão pela qual aquele povo teve que andar pelo deserto durante 40 anos e não entrou na terra prometida foi porque eles trataram a Deus com desprezo. Eles duvidaram de Deus. E ele fala algo específico, na verdade. Ele fala, olha, todas aquelas pessoas que viram minha glória, viram meus milagres, viram o que eu fiz no Egito, viram o que eu fiz no deserto, e ainda assim duvidam do meu poder, essas pessoas não vão entrar na terra prometida. Na realidade, elas não vão nem ver. Se eles não tivessem duvidado de Deus, eles poderiam ter entrado na terra prometida naqueles 40 dias que eles já estavam lá. Pelo fato de terem duvidado, acabou atrasando o movimento de Deus em 40 anos. Imagina isso. A minha dúvida de compartilhar foi com alguém, de chamar alguém para estudar a Bíblia, a chamar alguém a se arrepender. Ou até mesmo compartilhar, eu vi algo no coração de alguém. A minha dúvida é que essa pessoa pode mudar, pode atrasar o movimento de Deus na vida dessa pessoa também. Essa pessoa poderia se arrepender, poderia viver uma vida com Cristo, e eu estou atrasando isso. A dúvida é na minha própria vida, no meu arrependimento. Que eu posso mudar, pode atrasar o movimento de Deus na minha vida também. Então, se eu tenho dúvida de que Deus pode mover, não quero realmente seguir isso, não quero realmente me arrepender, é o que acontece. Eu vou atrasar o movimento de Deus. Realmente, a gente viu a glória de Deus. Nós vimos sinais e maravilhas que ele tem feito. E ainda assim escolhe duvidar, tratar Deus com desprezo. Você sabe o significado da palavra desprezo? Olha o significado. O significado de desprezo é a sensação que uma pessoa ou coisa não vale nada ou está abaixo de consideração. Imagina isso. Quando Deus viu a dúvida do povo de Deus com ele falou que foi assim que ele se sentiu tratado. Ele falou que quando ele viu, quando eles estavam sendo tratados a Deus, ele falou que esse povo me olha e vê como se eu não fosse nada. E vê que eu sou abaixo de consideração. Eu não sei você, mas se eu for olhar para minha vida, tem muitas decisões que eu tomava e nem considerava Deus. Tomava decisões de coisas que eu ia fazer com a minha vida e não considerava Deus. Até mesmo decisões simples. Como discípulo, a gente entende o propósito de vida de um discípulo. Quer fazer outros discípulos. O que significa que esse é o seu propósito? Significa que tudo que eu faço vai ao redor disso. Certo? Agora,
Se você parar pra perguntar pra qualquer uma das pessoas aqui, por que você foi pra faculdade? Elas vão falar, pra estudar, ganhar minha vida, talvez ajudar meus pais, minha família, sustentar pessoas, a crescer, ter uma vida boa. E esse é o meu propósito lá na faculdade. Quando, na verdade, se você vê Paulo, quando ele ia pra faculdade, qual era o propósito dele? Falava que ele ia lá pra pregar o evangelho. Ele usava até mesmo a cidadania dele pra quê? Pra pregar o evangelho. Tudo que ele fazia, ele construía tendas. E ele fazia isso e pregava o evangelho. Então, o propósito de vida de um discípulo é realmente fazer outros discípulos. Não é um pecado você estudar, ter um bom emprego, ter dinheiro. Não é um pecado. Isso é incrível, na verdade. Vai lá e faça. É incrível. Acho da hora. Né? Mas ainda assim, se meu propósito de vida não for fazer outros discípulos, não for Deus, eu não considerar Ele nas minhas decisões, quem eu vou estar servindo? A Deus ou a mim mesmo? E eu fiquei pensando se em valor ou abaixo de consideração. Mas pensa nisso. Você considera a perseguição, ou então até mesmo as provações, mais do que todos os milagres que Deus já fez com você? Do que a sua própria salvação? Do que próprio Deus? Muitas vezes a gente vê as provações e as coisas que Deus faz a gente passar a nossa vida e considera elas mais do que a Deus em si, do que Ele já tem feito. Então, não, a minha aprovação é tão grande que me leva a desconsiderar quem Deus é. Da mesma forma, o povo de Deus lá, quando entrou na Terra Prometida, o que aconteceu? Eles viram tudo que estava acontecendo. Falaram, nossa, a aprovação é tão grande que não vale mais a pena servir a esse Deus. A situação é tão difícil que não dá mais para confiar em Deus. E realmente, eles queriam um novo. Eles esqueceram os milagres que Deus fez no deserto. E eu sou muito grato, né? Pelas últimas 2 semanas que a gente teve, pela Tânia e pela Bruna. Então, por quê? Porque elas literalmente compartilharam tão poderosamente sobre a vida delas, o testemunho da vida delas. Que literalmente mostrou o poder de Deus na vida delas. Mostrou que Deus pode fazer, que Ele pode mudar, pode se ajudar. Realmente sair de coisas, de situações onde ninguém pensaria que alguém se recuperaria. Mas o que aconteceria se em algum momento elas tomassem a decisão de esquecer o que Deus fez? Esquecer de onde Deus tirou elas? O que aconteceria com a vida delas agora? Como seria a atitude delas? Como seria o dia a dia? Da mesma forma para mim e para você hoje. Se a gente decide esquecer o que Deus já tem feito, o que vai acontecer com a gente agora? A gente vai começar a duvidar. Por quê? Porque não tem nada para olhar. Nossa, Deus já fez isso, então com certeza Ele pode fazer isso. Mas agora, se aquilo ali desaparece, quando eu olho para isso, eu falo, isso aqui é difícil. Eu não sei se Deus pode realmente fazer. Vamos para Números 14 ainda, a gente vai ler no versículo 30. Versículo 30 ao 35. Números 14, versículo 30 ao 35. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada eu jurei dar-lhes para sua habitação. Exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Seus filhos serão pastores, aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados, experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas, e toda essa comunidade ímpia, que conspirou contra mim, encontrarão seu fim nesse deserto. Aqui morrerão. Uau! Por causa da dúvida deles, eles foram deixados do lado de fora da terra prometida. Imagina isso, você ser deixado fora da terra prometida por conta da sua dúvida. Que você não confia em Deus o suficiente. Que você duvida do poder dele. E você fala, olha, já que você duvidou de mim, você vai se deixar lá de fora. E não apenas isso, na verdade, até mesmo seus filhos vão sofrer por conta da sua consequência, por conta da sua infidelidade. Já que você não foi fiel para mim, você tem que passar por isso. E no momento em que vocês desaparecerem, até mesmo seus ossos desaparecerem daqui da terra, aí sim eles vão entrar na terra prometida. Porque eu não quero que eles tenham nada a ver com um povo infiel e sem fé como vocês. E aí o povo de Deus, você vê depois, quando todos aqueles de 40 anos eles morrem, o que acontece é um povo totalmente diferente. E sabe o que é incrível? Eles não tinham visto nada. E tudo que eles viram foi só Josué falando com eles, nenhum milagre acontecendo,
E eles foram lá e falaram, não, a gente vai fazer acontecer, a gente vai entrar na Terra Prometida, vamos pegar. Eu fiquei pensando, caraca, realmente, do nada eles viram, eles aprenderam a lição deles. Eles viram o que aconteceu com a família deles, falaram, não, ok, a gente vai se obedecer, a gente vai obedecer a Deus, seguir a arca, e tudo que acontece eles vão seguindo e tomam a terra por herança. E o que é mais incrível, as únicas duas pessoas que foram fiéis a Deus, a fidelidade deles não foi em vão. Eles entraram na terra prometida. Caleb e Josué. Josué acaba se tornando um novo líder, e Caleb, a descendência deles, começa a liderar o povo de Deus depois. Então, realmente, você pode estar no reino, um discípulo, mas ainda duvidar do poder de Deus. Isso pode deixar fora da terra prometida. Muitos de nós, se não tomarmos cuidado, verão a terra prometida à distância, como Moisés viu. Mas eu sei que, com certeza, aqui a gente tem alguns Joshas e Calebs, ou Josué, como que é? Como seria em mulher? Josuás e Calebas. Aqui também para o reino de Deus, que não vão duvidar de Deus, certo? Que vão realmente, misericórdia. Vamos continuar lendo. Porque eu amo como realmente ele se refere no versículo 24. Olha isso, 14, versículo 24. Olha o que ele fala. Mas como o meu servo Caleb, falando de Caleb aqui, ainda no capítulo 14. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito, um espírito diferente, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar. E os seus descendentes a herdarão. Uau! Imagina isso. Como verdadeiros discípulos batizados em Cristo, temos um espírito diferente. Não somos igual ao mundo. A gente não vai duvidar da palavra de Deus. Não somos iguais às pessoas que falam ser discípulas, mas vivem como se Deus não existisse. Infelizmente, hoje o que acontece? Tem igrejas gigantescas, cheias de pessoas que são ateus. Quem é um ateu? Ateu acredita que Deus não existe. Mesmo você vá para a igreja, chora e fala todas aquelas coisas, você vive essa vida como ateu. Vivendo como se Deus não existisse. Como se ele não ligasse para sua vida de pecado. Como se tudo bem ficar em pecado e ainda ir para a igreja fazer todas aquelas coisas. Não, mas eu canto na igreja, então tudo bem, né? Realmente, essas são pessoas que estão indo lá, mas vivem como se a Bíblia não existisse, Deus não existisse. Nós fizemos um voto de seguir a Jesus e seus mandamentos de todo o coração. Agora, o terceiro e último ponto. A dúvida produzirá a morte espiritual. A sua dúvida pode produzir uma morte espiritual. Vamos para Números capítulo 20 agora. Fui inspirado pelo Vitor, estava lendo o livro de Números. Muito grato por ele também, ele me deu uma garrafinha. Números capítulo 20, a gente vai ler no versículo 7 ao 12. Olha isso. Então aqui é quando Moisés e Arão, eles vão para a tenda do encontro, certo? E aí eles se prostram e aí a glória do Senhor aparece para eles. Daí a gente vai ler no versículo 7. Olha o que a Bíblia fala. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha. E ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como esse lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha. E Moisés disse, escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para nos dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água. E a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim, para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Uau! Olha isso que está acontecendo. Então Deus dá uma direção muito clara para Moisés e Arão. A gente vê no versículo 7, claramente. Ele diz, fale com aquela pedra. Então eles teriam a resposta, mas o que ele faz? Fala que ele ergue o seu braço e bate na pedra 2 vezes. Para que saia água. E sabe o que é interessante? Apesar de ele ter desobedecido a Deus, a água ainda saiu. O que isso mostra? Essa dúvida vai sim afetar outras pessoas, vai produzir a morte espiritual, mas ainda assim, Deus ainda vai querer honrar aqueles que precisam ser honrados. Porque aquela água não era apenas para Moisés e Arão, mas era para o povo de Deus que estava lá também.
Então não é por conta do seu pecado, você vai produzir uma morte espiritual para você, mas as pessoas e Deus ainda vai abençoar as outras pessoas, até mesmo através da sua vida. E ele continua falando. E ainda mostra a Bíblia muito clara, ainda assim você quer fazer do seu jeito. E ele fala, Deus dá uma decisão clara, olha, você precisa fazer dessa maneira. Mas ainda assim, não, eu não quero fazer da maneira que a Bíblia está fazendo, eu vou fazer do meu próprio jeito. Então, a Bíblia tem uma maneira correta e específica sobre salvação. Mas já que, para mim, essa maneira de salvação não é o suficiente, eu quero dar um jeitinho na salvação. Então, deixa eu colocar algo a mais na salvação. E é por isso que a gente tem tantas igrejas hoje acreditando em tantas coisas diferentes. Você vai para essa igreja acredita que se você falar em línguas, você vai ter salvo. Essa que acredita que se for batizado como bebê, você vai ser salvo. Agora, essa que acredita que você der 2 pulos e um mortal para trás, você vai ser salvo. Essa aqui, se acreditar em Deus ter fé, você vai ser salvo. Não, se você cantar músicas todos os dias e orar em línguas todos os dias, você vai ser salvo. Cada uma delas com doutrinas diferentes. Por quê? Porque pessoas não querem realmente aceitar a verdade única da Bíblia, da palavra de Deus. Quando a Bíblia é muito específica. Marcos 16:16, Atos 2:38, 1 Pedro 3:18. Tem muitas mais outras escrituras, Atos 10, Atos 11, e muitas outras que falam do plano de salvação de Deus. Mateus 28, 18 ao 20, a mesma coisa. Fé, arrependimento e batismo. Simples. Vamos lá, Yuri. Diversas vezes na Bíblia. Explícito. Mas ainda assim, o que acontece? Isso é muito difícil para mim. Porque tem aquele fator arrependimento. Eu não acho que entrar na água é difícil. Eu acho que essa é a dificuldade das pessoas. Eu acho que a dificuldade é o arrependimento. Porque o arrependimento não pode ser apenas, eu vou me arrepender apenas hoje, amanhã eu volto a viver a minha vida. O arrependimento vai durar até o final. E se eu não me arrepender, não quiser viver uma vida com Cristo daquela forma, então fica muito difícil. Então agora vamos tirar arrependimento. Vamos tirar arrependimento e vamos até mesmo tirar o batismo. Não precisa disso também. Ser lavado dos pecados, para quê? Vamos continuar apenas com a fé em Cristo. Porque ter fé é ótimo. É incrível. Fé pode ser vista como uma forma de sentimento. Quando a Bíblia fala, até mesmo no grego, na verdade é um verbo. Então é uma ação, não é um sentimento. Fé nunca vai ser um sentimento. Não, eu sinto que eu tenho fé em Deus. Não. Tiago deixa bem claro, no livro dele, ele fala, fé sem obra está morta. Ele fala, até os demônios creem em Jesus Cristo. E eles tremem. Mas a gente pode ver também o coração de Moisés aqui. Quando ele começa a falar com os israelitas, você vê o coração dele. Ele fala, ouçam seus rebeldes. Eu não acho que ele estava com muita paciência com o povo de Deus, mas... Eu acho que ele já estava perdendo a linha já. Ele falou, olha, eu tentei. Falei com eles, mas tá difícil. Ele vai lá e chama ele, olha, seus rebeldes. Imagina. Terrível. Moisés e Arão lá em cima. O pessoal com sede, não bebeu nada. Ele fala, seus rebeldes. E ele vai lá e sabe o que é incrível? Muitas vezes já aplica e fala tanto de outras pessoas quando o pecado está na gente. Ele tá falando, olha seus rebeldes, quando ele está sendo rebelde, desobedecendo a palavra de Deus. E muitas vezes isso acontece, nossa, povo rebelde. Fala, nossa, aí vai na igreja, precisa ser verdadeiros adoradores, adorar um pai em espírito e em verdade. Quando eles não querem fazer isso também. Chama pessoas ao arrependimento quando eu mesmo não quero me arrepender e viver uma vida com Cristo. E muitas vezes a gente fica cansado de se negar tantas vezes, servir tantas vezes, encorajar, ajudar. E começamos a duvidar da palavra de Deus, pensando, será que eu realmente vou colher o fruto desse meu esforço, do meu trabalho duro? Ou será que é melhor fazer do meu jeito, que talvez obtenha mais resultados? Desde o princípio, Satanás tem colocado dúvidas no coração do homem e da mulher, da humanidade em si. Ele fez isso com Adão e Eva. Ele fez com que eles duvidassem da promessa de Deus, da palavra de Deus. Olha, será que ele disse mesmo que se você comer esse fruto você morrerá? Por que é isso? Ele está tentando fazer eles duvidarem. Ele fez isso que aconteceu. Acabou que eles foram lá, Adão e Eva, foram lá e comeram do fruto. Agora nós estamos aqui. Às vezes eu pensava, nossa, se fosse eu não comeria, mano. Ficar lá, de boa, aproveitando a vida. Mentira, você comeria também. Eu comeria aquela fruta, eu não sei como que era. Imagina, eles falaram que era gostosa, talvez era algo incrível, tipo uma lasanha. Todo mundo comeria. A nossa natureza é pecaminosa. E isso vem da dúvida, duvidar de Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tenho fé em Deus, eu começo a duvidar na palavra dele, duvidar do que ele pode realmente fazer, adivinha, não vou agradar a Deus também. Olha, vamos olhar em João capítulo 10, versículo 10. Nossa última escritura aqui. João capítulo 10, versículo 10.
E vê a diferença entre o plano de Deus e o plano de Satanás. João 10:10. A Bíblia fala assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu amo a Escritura, porque mostra o objetivo específico de Satanás. Você lembra quais eram os nossos pontos? Nosso primeiro ponto foi: sua dúvida contaminará as convicções de outras pessoas. O segundo ponto foi: sua dúvida atrasará o movimento de Deus. E o terceiro ponto foi: a dúvida produzirá a morte espiritual. Então o que o roubar, matar e destruir se aplica? Ele vai querer roubar sua convicção, te matar espiritualmente e destruir o movimento de Deus. É para isso que Satanás veio. E como ele vai fazer para fazer isso? Colocar dúvidas no seu coração sobre quem Deus é, como ele pode fazer e como ele age. Da palavra de Deus, do povo de Deus. E realmente, agora Jesus, o que ele veio para fazer? Para dar vida e dar ela plenamente em abundância. Deus não é um Deus de confusão. Por isso ele nos deu a Bíblia, para manter as coisas bem claras. Mas precisamos tirar os nossos óculos 3D que Satanás nos deu para ver as coisas de uma forma realmente reais, pela que elas realmente são. Pense comigo, se Deus não é um Deus de confusão, se ele realmente veio para unificar e não dividir o povo dele, então por que temos assim tantas igrejas, tantas convicções diferentes? Mesmo que a Bíblia seja tão clara. Porque infelizmente eles estão olhando através das lentes de Satanás, Deus é ela. Ao invés de união, temos divisão. Ao invés de salvação, você traga ao grupo de pessoas, mais engano é propagado. Ao invés de um humilde coração ser criado, mais orgulho vem junto com a religiosidade do povo. A dúvida sempre os leva à morte espiritual, a atrasar o movimento de Deus e a contaminar convicções de outras pessoas. O desafio é bem simples. Toma uma decisão hoje, de não duvidar e obedecer à palavra de Deus. Não tente fazer as coisas do seu próprio jeito. Siga a Bíblia e os conselhos. E, por favor, se você começou a duvidar ou questionar a palavra de Deus, seja aberto o mais rápido possível. Não permita que o pecado viva no seu coração. Para Deus seja a glória. Amém. Amém. Então agora vamos ter a Santa Ceia.